já tem ministrado, aquilo que Deus já tem ministrado nas nossas vidas. E o tema que a gente combinou de poder repartir aqui é pastor que confessa, quem o respeitará? Então é um tema difícil de ser falado, mas ao mesmo tempo fácil se a gente tiver na perspectiva de que todos nós somos pecadores e de que a gente não tem nada a esconder, ou a gente não deveria ter nada a esconder uns dos outros, né? E a gente conversando um pouco sobre os temas, a gente começou a refletir sobre o que seria importante para a gente compartilhar com a família pastoral. Nós que estamos no exercício do ministério, nós que escolhemos um nível de responsabilidade muito além do que a grande maioria das pessoas, que suportamos um nível de pressão muito maior do que a maioria das pessoas, seja você de tempo integral ou se você tem um trabalho profissional à parte, independente disso. Qualquer um de nós aqui que tenha abraçado o ministério e através da vocação, porque se a gente entende o ministério através de uma profissão, a gente não sofre tanto não. A gente vai lá, faz a nossa obrigação, cumpre o que tem que cumprir e vai embora para casa. Mas aqueles que enfrentam o desafio de caminhar de forma digna da vocação, e talvez a gente, e Deus quer isso, né? Talvez a gente encare isso até no nosso âmbito profissional. Então a gente, sim, nós somos mais suscetíveis a termos uma carga de sofrimento, ou pelo menos uma carga de responsabilidade maior. Eu estava lendo aqui nas nossas divulgações que a gente fez por conta do evento, do retiro, e um dos banners digitais que eles colocaram lá no WhatsApp é que 88% dos casos de abandono ministerial e pastoral é por conta de conflitos internos, emocionais e conflitos familiares. Então, assim, se a gente for perceber essa estatística, é muito provável que essas coisas acometam a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, e de certa forma, se não acometer, eu acho que tem até alguma coisa errada, porque Paulo falava que sentia dores de parto, né, para ver a igreja gerada na vida daqueles que ele pastoreava. Então, nós precisamos entender que nós estamos num ambiente, amados, totalmente suscetível às questões de ordem emocional, de sofrimento, de choro. Isso nos faz sofrer. O ambiente da igreja é um ambiente sofredor. É um ambiente onde a gente é desafiado a não resolver as coisas de uma forma tão pragmática e objetiva, mas a gente precisa resolver isso levando em consideração aspectos como amor, como graça, como perseverança, como misericórdia. E na posição do pastor, muitas vezes essa tarefa não é fácil. E para que isso fique um pouco mais leve, a gente precisa entender que esse chamado não é nosso. O chamado ministerial não é nosso, é um chamado de Deus. Foi Deus que nos chamou e o chamado continua sendo dele. Então Deus não é o tipo de gente que vai lá e passa o bastão para a gente. Não, Deus nos chama e nós nos tornamos filhos dele. E aí, então nós começamos a caminhar juntos na missão de Deus. Então, dessa forma, eu preciso entender que o chamado continua sendo dele. E se o chamado continua sendo dele, significa que eu não sou dono do meu chamado. Eu não tenho autonomia sobre o meu chamado. Eu não tenho condições de resolver sozinho sobre o meu chamado. Além do chamado não ser nosso, a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem efetua tanto o querer quanto o efetuar nas nossas vidas. Então é Deus quem chama e é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. É o Espírito Santo que transforma o coração das pessoas, é o Espírito Santo que traz arrependimento no coração delas, é o Espírito Santo que convence do pecado, que convence da justiça e
E a gente fica perguntando assim, pô, então qual que é a minha parte nisso? Exatamente, essa exatamente a nossa reflexão. Porque muitas vezes nós mesmos estamos atribuindo a nossa parte, a nós, uma parte muito maior do que aquela que realmente nos cabe. Então a pergunta é, qual é o peso que eu estou levando sobre a minha vida que eu não preciso levar? O que é que eu, inconscientemente ou conscientemente, trouxe para a minha vida e que, conforme Mateus 10, a palavra de Deus diz que esse é o jugo de Jesus. Então Jesus chega lá e fala assim, olha, vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então por que é que vai ficando tão pesado? Por que essa caminhada precisa ser tão árdua? Sendo que a Bíblia nos garante que a missão é de Deus e o Espírito Santo é quem faz as coisas. E aí quando Jesus chega e começa a exercer o seu ministério, começa a falar as suas palavras, ele fala, olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E a gente precisa entender isso de uma forma em que Cristo está sendo formado na nossa vida através da obra do Espírito Santo. Não dá para a gente se enxergar como pessoas prontas. Ninguém aqui está pronto. Nós estamos aqui por conta da graça, ou seja, recebemos o que não merecíamos, e por conta da misericórdia, ou seja, não recebemos aquilo que merecíamos. É a graça e a misericórdia de Deus que nos sustenta. A gente não é tão bom quanto a gente pensa que é, e eu vejo que essa é uma cilada que a gente vai armando para nós mesmos. Então a gente vai observando os nossos acertos, a gente vai ficando atento ao nosso esforço, a gente vai vendo o que está dando certo, a gente vai vendo o que a gente está conquistando, e a gente começa a se embriagar com essas coisas. Mas não é se embriagar assim, o cara ficar louco e começar a gritar, não. É se embriagar de uma forma consciente. É se embriagar de uma forma onde você vê os frutos daquilo que você faz, através da ação do Espírito Santo de Deus, mas a gente começa a atribuir isso a nós mesmos. E a respeito dessa pessoa, Jesus chama de louco. Então o louco não é aquele apenas que perde a sanidade mental. O louco é aquele que muitas vezes conscientemente transfere aquilo que era para a glória de Deus para si mesmo. Muitas vezes com um traço de humildade, muitas vezes com um traço simplório, mas o nosso coração está contaminado com essas coisas. Lembrando que a grande questão de Jesus com os fariseus era essa. Jesus não falava da aparência dos fariseus, Jesus não criticava as roupas, Jesus não criticava a forma deles andarem, as companhias deles, não. Jesus criticava o que havia dentro do coração deles. Amém. Então, eu creio que a gente precisa ter esse pensamento que alcança o nível do subjetivo das nossas vidas, do invisível. Aquilo que ainda não está claro, aquilo que precisa de oração para que Deus revele a atual situação dos nossos corações. E eu queria ler com vocês aqui em Mateus capítulo 5, porque a respeito disso, Jesus é maravilhoso, assim, ele não vem falando de religião, ele não vem falando do quanto que a gente tem que saber da Bíblia, ele não vem falando do quanto que a gente tem que entender de aconselhamento espiritual, ele não fala de como você vai conseguir fazer com que o seu ministério seja conhecido. Jesus vem falando de nós. E muitas vezes é difícil para a gente fazer essa separação, sabe, assim, daquilo que é o nosso ministério e a nossa vida pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Não é que a
minha pessoa. Porque muitas vezes a gente se priva de sermos tratados por Deus porque a gente coloca o nosso ministério na frente. E a gente simplesmente toma a decisão de ir tocando. A gente vai produzindo, a gente vai alcançando, a gente vai conquistando. E aquelas coisas que estão no nosso coração e que dia ou outro nos incomodam, a gente vai passando por cima delas. Então Jesus começa o capítulo onde ele estava sendo acompanhado de uma multidão, junto com os discípulos, e no versículo 3 ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, amados, assim, não adianta a gente ficar iludindo no nosso ministério, com a missão de Deus para nós. É uma missão de perseguição, é uma missão de vergonha, é uma missão de incômodo, é uma missão de a gente estar em locais que a gente não gostaria de estar, de conversar com pessoas que a gente não gostaria de conversar. E é muito perigoso a gente ficar reprimindo essas coisas dentro de nós. E, assim, Deus tem falado isso muito com a gente lá em casa. Assim, Deus tem feito eu pessoalmente passar por um momento de profunda reflexão interior e conflitos emocionais. E aí a gente fala assim: puxa, mas por que eu estou tendo essas coisas? A primeira pergunta que vem na cabeça da gente: por que eu estou tendo essas coisas? Por que isso está acontecendo comigo? Estava indo tão bem, as coisas estavam, fluindo tranquilo, não tinha nada de errado. Mas aí é a falha que a gente começa de querer analisar as coisas objetivamente. Então aí eu começo a olhar lá a minha casa e falo assim: minha casa está ótima, minha esposa, meus filhos estão excelentes, o trabalho está indo bem também, está bacana, está fluindo, a igreja também está maravilhosa, está tudo acontecendo. Mas aí a única pergunta que a gente não faz é assim: e eu? Como é que eu estou? Como é que está meu coração? Como é que estão as minhas emoções? Eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para eu fazer? Eu estou cumprindo a vontade de Deus? Ou eu passei a cumprir a vontade dos homens? E principalmente a minha? E o triste, amados, é que a gente não tem como ser diferente, mas a gente começa a fazer essas vontades humanas dentro dos ambientes que a gente está. E muitas vezes a gente não é fiel, porque não é isso que Deus quer. E quando Jesus fala sobre os pobres de espírito, eu acho que o primeiro, assim, na minha opinião aqui, não é que tem que ser, né? Mas eu acho que é o mais importante de todos. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao homem que tem um coração soberbo. Existe uma barreira de comunicação nisso. E aí eu não vou entrar no mérito aqui, se é por conta nossa, se é por conta de Deus, mas a Bíblia fala que Deus resiste ao homem que é soberbo, ao homem que ele não consegue acessar o seu coração. E essa pobreza de espírito a gente precisa entender ela no sentido do quebrantamento.
E não é um quebrantamento em que a gente resolve só com Deus. Porque assim, amados, as coisas acontecem do invisível para o visível. Então, se eu falo que eu sou quebrantado com Deus, mas eu não revelo esse quebrantamento com as pessoas, então é porque isso indica que eu não sou quebrantado com Deus. Porque essas coisas precisam se tornar visíveis. Isso é obra de Deus. O Espírito Santo de Deus faz a coisa ficar visível, sem que eu me esforce para isso. E assim, o nosso tema aqui é sobre confissão. E no versículo 4 ele fala a respeito dos que choram, dos que não conseguem esconder as suas fraquezas. Assim, o choro para nós tem um aspecto muitas vezes de maturidade. Parece que quanto mais velho a gente vai ficando, menos o direito de chorar a gente fica. E isso não está escrito na Bíblia, né? Não está escrito em lugar nenhum. Então, por que é que a gente para de chorar à medida que a gente vai envelhecendo? Por que é que a gente vai ficando com o coração mais duro? Porque muitas vezes a gente deixa a objetividade tirar algumas conclusões dentro da nossa vida, ou seja, a gente que tira essas conclusões. A gente deixa o pragmatismo passar por cima da fé. Por isso que a Bíblia fala muito a respeito da juventude, da nossa juventude. E tem um tipo de juventude, aliás eu vou até um pouquinho mais, não é nem juventude, é infantilidade. Existe um tipo de infantilidade na nossa vida que não pode morrer. Porque quando as crianças chegam perto de Jesus, os discípulos querem afastar essas crianças, Jesus fala assim: olha, pode deixá-las ir porque o reino de Deus é delas. E se vocês não tiverem o coração igual a delas, vocês não vão conseguir entrar no reino de Deus. Então, que tipo de relação é essa? Por que é que Jesus está ensinando a gente a ser como criança e a gente vai deixando a nossa infantilidade de lado? A criança, amados, ela não tem consciência de merecimento. Então, enquanto os discípulos e as pessoas que acompanhavam Jesus se esforçavam para de alguma forma acessar o coração de Jesus com o seu esforço, com a sua rotina, com a sua disciplina, enfim, com todas as virtudes humanas, a criança simplesmente chegava em Jesus e abraçava Jesus. E o que Jesus mais quer da nossa vida é um relacionamento desinteressado. É um relacionamento que não é interesseiro. É um relacionamento aonde basta a gente estar perto. Amém. Basta a gente estar perto de Jesus. E ele fala aqui sobre os que choram. Criança não tem dificuldade de chorar. Ela não tem dificuldade de chorar. E os que choram fazem uma confissão sem precisar de muitas palavras. Porque na verdade, amados, o que as pessoas querem ver em nós, e aí vem aqui a pergunta: quem o respeitará? O que as pessoas querem ver em nós não é exatamente saber aonde a gente pecou, onde a gente peca, mas elas querem ver o nosso arrependimento. De maneira que se essas pessoas verem o nosso choro, não é a gente chorar só para as pessoas verem, mas de maneira que se o choro brotar de dentro de mim, as pessoas vão estar sendo ensinadas sem palavras. Então, se a gente quer pastorear bem, a gente tem que pastorear como Jesus pastoreou. Jesus chegou numa ocasião onde ele não conseguiu conter a sua emoção e ele chorou diante das pessoas que estavam ali. Jesus, no momento de maior angústia da sua vida, chamou lá 3 mais próximos dele e falou assim: gente, é o seguinte, eu estou triste a ponto de ter vontade de morrer. A minha tristeza é uma tristeza mortal, é uma tristeza ao ponto de quase provocar morte.
E eu acho que ele se aproximou de morrer, porque ele transpirou sangue. E Jesus falou: vigiem comigo. E eu entendo assim, sabe? Se a gente tivesse a prática de falar das nossas fraquezas, das nossas angústias, das nossas tentações, a gente não precisaria falar dos nossos pecados, porque eles não existiriam. Eles não existiriam. A gente precisa entender que nós não vamos resolver essas coisas sozinhos. A gente não resolve as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas debilidades, só mesmo com a minha avaliação e a minha conclusão. Porque a Bíblia fala assim: maldito o homem que confia no homem. E pior do que a gente confiar em outra pessoa é a gente confiar em nós mesmos. E esse é o pior tipo de confiança humana que pode existir. Porque eu avalio segundo o meu modelo de vida, segundo aquilo que são as minhas características. Eu concluo, eu não pergunto para ninguém, eu não converso com ninguém, e eu decido. Então, com isso, eu avalio, eu julgo e eu decido. E esse foi o caminho de Adão e Eva. Esse foi o caminho daqueles que desprezaram o conselho de Deus e de que não conseguiram falar das suas fraquezas um com o outro. E são situações extremamente delicadas, amados. E eu falo porque eu tenho vivido isso. Porque é exatamente a hora em que você se sente mais tentado a resolver sozinho. É a hora em que o nosso egoísmo fala mais forte. É a hora em que o nosso senso de justiça própria fica lá no alto. A gente fica querendo começar a se enxergar como vítima das situações, das pessoas, ou até de nós mesmos. E essa é a pior situação que pode existir. Eu começar a ter pena de mim mesmo. Porque isso é do diabo. Quando Pedro começou a tentar dissuadir Jesus de não ir para a cruz, ele falou assim: aparta de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas dos homens. E depois ele fala a respeito de que os bem-aventurados são humildes. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Assim, a gente precisa reconhecer a semeadura dos outros, amados. Quando a gente recebe alguma coisa de herança, isso não foi participação nossa. Se eu recebo alguma coisa de herança, é porque outra pessoa semeou. E não tem jeito de eu reconhecer a semeadura de outras pessoas se eu não for humilde. Então eu só consigo reconhecer a semeadura das pessoas se eu tiver disposição de me humilhar. E é por isso que ele fala que essas pessoas vão herdar a terra. Pessoas que não têm dificuldade de receber. E por que a gente tem tanta dificuldade de confessar coisas a respeito da nossa própria vida sem querer justificar? Porque assim, muitas vezes a gente tem uma facilidade, mas é uma facilidade de uma confissão acompanhada de uma justificativa. Aí já perdeu a característica da confissão. Aí, confissão provém de uma pessoa que não tem nenhuma arma levantada. Confissão provém de uma pessoa que desistiu. Ela desistiu de si mesma. Ela renunciou às soluções que ela mesma deu para a vida dela. As nossas igrejas deveriam ser igrejas onde a gente usufrui de um ambiente terapêutico para que o pastor possa falar das suas fraquezas e dos seus pecados.
por quantas vezes a gente já teve oportunidades, às vezes, de você conversar com a sua ovelha e falar para ela das suas fraquezas? Isso soa fora de ordem, isso soa uma exposição desnecessária, mas não é. Por isso que Jesus chama os discípulos para caminhar com Ele, para viver com Ele, porque os discípulos experimentaram tudo de Jesus, e Jesus não negou a eles o seu momento de maior angústia. Jesus não negou a eles a explosão das suas emoções. Então, quais são o que Deus tem falado para nós em relação a isso? Porque se a gente fala que nós somos família, então a família, mas nós deveríamos ter liberdade de contar a respeito do que para nós é difícil. Lá no livro de Tiago, ele fala que a gente deve confessar as nossas vidas, os nossos pecados uns aos outros, para então sermos curados. E é por isso que eu falei de um ambiente terapêutico. Porque esse ambiente, muitas vezes, não é terapêutico. Jesus fala assim: olha, gente, eu não vim com sadios, eu vim com os doentes. E assim, na nossa lógica hoje, como o lugar de doente muitas vezes é no hospital, a gente poderia entender assim como o hospital sendo a nossa casa, sabe? Então assim, não tem ninguém diferente, irmãos, em nome de Jesus. Todo mundo que está ali está doente, todo mundo que está ali está sendo recuperado. Por isso que eu disse que ninguém aqui está pronto. Todos nós, o Espírito Santo de Deus está trabalhando nas nossas vidas. Por que é que o pastor obrigatoriamente não pode mostrar as suas falhas para os outros? E aí a gente começa a entender porque 88% dos abandonos ministeriais estão ligados à questão das emoções. Porque muitas vezes o pastor faz a opção pela solidão. Ele faz a opção por resolver essas coisas sozinho. Ou quando ele não faz por resolver sozinho, ele procura alguém que não é da intimidade dele. Ele procura alguém que não tem vida diária com ele. Ele procura alguém de outra igreja, de outra cidade. Esse dia o Pijama estava falando conosco aí de uma situação a respeito disso. O pastor passando assim uma crise violenta na vida dele. E ele pega e chama o pastor de uma outra cidade para poder aconselhar com ele. Isso é uma confissão? Isso é uma confissão. Mas nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando de pastores que pastoreiam ovelhas. Pastores que ensinam as ovelhas a como proceder. Pastores que dão o exemplo de quando as coisas dão certo, mas também de que não esconde o seu exemplo de quando as coisas dão errado. Então o melhor lugar para a gente tratar das nossas debilidades é a nossa congregação local. É o nosso conselho, é o nosso corpo de liderança. São pessoas que estão instruídas pelo Espírito Santo a poder nos ajudar, a poder cooperar conosco. E eu queria encerrar a mensagem falando a respeito da experiência que Paulo teve, né? Paulo foi um homem de muitas lutas e muitas fraquezas. Paulo confessa as suas fraquezas publicamente nas suas cartas. Ele fala: olha, miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E ele começa a entrar, sabe, numa luta com Deus por conta do espinho na carne. E Deus fala assim: Paulo, não adianta, a minha graça te basta. E aí Paulo entendeu, depois que Deus falou isso para ele, Paulo teve uma revelação de Deus. E depois que Paulo entendeu isso, Paulo entendeu o seguinte: existe um propósito na minha fraqueza. Deus me fez assim, e a partir disso, Paulo ficou satisfeito de ser assim.
Não estou dizendo conformado, porque, amados, nas nossas fraquezas nós vamos morrer lutando, nos esforçando para sermos aprovados nela. Mas quando Paulo entende a graça de Deus sobre a vida dele, e de que Paulo era aceito exatamente daquele jeito, então Paulo abaixa suas armas e entende o seguinte: existe propósito na minha fraqueza, porque é exatamente na minha fraqueza que o poder de Deus opera. A força do poder. Gostaria de ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12. Versículo 9. Bom, antes aí ele vem falando, que orou 3 vezes para que afastasse esse espinho. Verso 9 ele diz: ele porém me diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa da fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Sabe aquele dia assim que você levanta e você fala: nossa, eu estou fraco, estou sem força. É porque você está forte demais. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que o poder de Deus opera através da fraqueza dele, então ele se torna forte. Então a forma da gente ganhar mais força, amado, se você está precisando de mais força, você precisa se enfraquecer mais. Nós precisamos ser pobres de espírito, nós precisamos ser os que choram, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos ser os puros de coração. Em nome de Jesus. Eu queria encerrar com um trecho desse livro aqui que eu estou lendo, chamado O Evangelho Maltrapilho. E ele vem falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e ele fala que ele é para as seguintes pessoas: foi escrito para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para a outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente que sabe que é estúpida, e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amados, nós somos todos iguais. Não tem ninguém aqui mais do que alguém. Não tem ninguém melhor. Não tem ninguém pior. E a gente crê que esse ambiente aqui é um ambiente terapêutico. É um ambiente onde o Espírito Santo de Deus está cuidando do nosso coração. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A gente gostaria de orar. Que o Senhor Deus abra o seu coração. O Espírito Santo sobe como uma brisa suave. Não, Ele não quer invadir você, mas Ele está batendo na porta e pedindo para você abrir.
E às vezes você está desencorajado, você está exaurido, você está pensando em desistir, você está pensando em largar tudo. E infelizmente só você sabe disso. Às vezes você foi ficando refém da sua agenda, das pessoas da sua igreja. Às vezes você entende que é desse jeito que você vai levar a vida. Mas nós precisamos entender uma coisa, amados: a gente não se basta. Deus formou uma família com propósito, uma família que tem o propósito de repartir os seus desafios entre ela. E acredite, amado, creia nisso, a sua fraqueza não é novidade para ninguém, porque nós partilhamos das mesmas fraquezas, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção, do nosso egoísmo, da nossa altivez. Do achar que nós damos conta de tudo sozinho, e com isso a gente acaba centralizando um monte de coisa na nossa vida, e a gente começa a querer controlar as coisas, começa a controlar as pessoas, a nossa família, a igreja, simplesmente para dar certo. Mas entenda, amado, isso não é trabalho seu. Isso não é trabalho seu. A única coisa que Deus faz através da nossa vida é formar Cristo em nós. E isso gera uma consciência de responsabilidade, isso gera uma consciência de trabalho. Mas o que é ativo nisso é o Espírito Santo de Deus que opera o querer e o efetuar. Deus, nós queremos confessar ao Senhor os nossos pecados. Confessar ao Senhor, Pai, que não está tudo certo, que não está tudo bem, que existem perguntas na nossa vida que são perguntas de anos e que a gente ainda não se livrou delas. A gente ainda não conseguiu superar as experiências passadas. Confessar que elas ainda nos assombram. Confessar, Deus, que existem pessoas que são difíceis para nós. Tem pessoas que a gente não quer se relacionar. Confessar, Deus, que muitas vezes a nossa casa se torna um peso para nós, ou a igreja, ou o trabalho. Deus, e isso acontece porque nós somos homens e mulheres, humanos, pecadores, dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. E quando a gente se afasta delas, esses fantasmas vêm sobre a nossa vida. Quando a gente fica longe do Teu amor, os medos começam a tomar conta. Nós pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós vacilamos. Queremos confessar para o Senhor a dificuldade da caminhada, porque é o Senhor que enche o nosso coração de esperança. Antes de serem as pessoas a dizerem alguma coisa para nós, que a voz do Teu Espírito sobe através da boca delas, ou mesmo a voz do Teu Espírito sobe nos nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Em nome
para ter esse tempo de oração uns com os outros. E nós gostaríamos de fazer isso com os casais que estão aqui. Você e a sua esposa, você e seu marido, apenas. Se você não está com ela, você procura um irmão, um amigo, com o qual você pode orar junto. E que a gente tenha esse momento de confissão mútua. Um momento de confissão sem vergonha, sem medo, na liberdade do amor de Deus, da graça que foi derramada sobre nós e na certeza de que nós já fomos perdoados. Às vezes Deus vai te visitar aí para que você tenha um momento intenso com o seu marido ou com a sua esposa, de confessar coisas que só o seu coração sabia, mas de que no fundo você sabia que você precisava confessar para ela. Confessar sua indisposição, confessar sua preguiça, confessar o seu egoísmo, confessar os seus pensamentos fora de ordem, confessar suas vontades, confessar o seu desânimo e tudo mais aquilo que Deus trouxer, o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Em nome de Jesus, o grupo de louvor vai estar ministrando uma canção e que você não tenha pressa de sair da presença de Deus em oração. Em nome de Jesus. Se a sua oração terminou, continua abraçado. Continua abraçado. Não desperdice esse momento. Nós não vamos terminar aqui esse momento antes de 15 minutos. Então aproveite esse momento. Desligue de tudo, amado, em nome de Jesus. Desliga seu celular. Desliga sua mente de outras coisas. E usufrua